Olá, meus caros, dando continuidade aqui, vamos falar agora do critério funcional ou em razão da função, também chamado de critério ratione muneris. Então você pode chamar de funcional em razão da função ou, usando o termo em latim, ratione muneris. O cuidado que eu quero que vocês tenham aqui de cara, eu quero que você já tire isso da mente de vocês, o que eu vou dizer aqui. Não confundam critério em razão da função com foro por prerrogativa de função. São questões diferentes, tá? Aqui, em processo civil, não há que se falar em foro por prerrogativa de função. Você pode até trabalhar com competência e razão da pessoa, mas foro por prerrogativa de função, a rigor, inexiste. Fabrício, mas espera aí, e no que tange a crime de responsabilidade, por exemplo, que é uma infração político-administrativa e é um processo não penal? Cuidado, no procedimento de crime de responsabilidade, você não trabalha com foro por prerrogativa de função, até porque é um processo que já existe previsão constitucional e também previsão infraconstitucional na Lei 1079 de 50, de quem vai ser, de qual vai ser o órgão a processar e julgar. E não se trata de órgão, a rigor, jurisdicional. É isso que é interessante no crime de responsabilidade, por exemplo. Porque você pode ter um órgão político, como no caso do Senado, você pode ter o tribunal especial, no caso lá previsto no artigo 78, parágrafo 3º da Lei 1079, e você pode até ter um órgão jurisdicional. Vai depender sempre de quem for o réu, mas não se trata tecnicamente de foro por prerrogativa de função. Você poderia objetar também, dizer assim, Fabrício, mas calma, lá na improbidade administrativa também não há foro por prerrogativa? Não, o foro por prerrogativa na série da improbidade, ele inexiste. A despeito da improbidade administrativa ser, agora com a nova lei, considerado como um processo repressivo de caráter sancionatório, ele permanece sendo um processo de cunho cível. Tanto é verdade que o legislador deixa muito clara a aplicação do Código de Processo Civil nesse procedimento. Então, mesmo que você adira à ideia de que o processo de improbidade administrativa não é mais um processo coletivo, mas sim um processo sancionatório de índole não penal, ainda assim você vai falar em aplicação do Código de Processo Civil, porque está previsto na própria lei, na própria nova lei de improbidade administrativa, refraseando. Contudo, nem na Constituição existe esse foro por prerrogativa, tá? Eu vou só trabalhar aqui uma ideia de jurisprudência. O Supremo Tribunal Federal e o STJ excepcionam a regra de competência na improbidade administrativa, que a rigor é juízo cível de primeiro grau, excepcionam para o caso de ministro de Estado e presidente da República. Tudo bem? Na verdade, o próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu que ele, Supremo, apesar disso não estar na Constituição, ele, Supremo, ostenta a competência para processo e julgamento dos seus próprios ministros pela prática do ato de improbidade administrativa. Fechado? Então, feito esse introito aí, para justamente divisar para vocês o que é a competência em razão da função daquilo que é foro por prerrogativa de função, sinto-me jungido a dizer o seguinte: esse critério em razão da função, ou funcional, ou ratione muneris, o objetivo dele, né, desse critério, é melhorar a efetividade da tutela jurisdicional. Então, o objetivo é melhorar a efetividade da tutela jurisdicional. Então, quando se fala em razão da função, é para melhorar a prestação da tutela jurisdicional. Tudo bem? Então, não caiam na esparrela, repito novamente, de confundir critério funcional com foro por prerrogativa de função. Repito, são coisas diferentes. Não caiam nessa armadilha. Fechado? Pois bem, ultrapassada essa parte inicial, o que eu quero que vocês tenham em mente? O critério funcional, ele ostenta 3 vertentes. O critério funcional, ele ostenta 3 vertentes. E nós vamos estudar as 3 vertentes aqui na nossa aula.
A primeira vertente é o chamado critério funcional horizontal. A segunda vertente é o critério funcional vertical, hierárquico ou recursal. Então, critério funcional vertical, hierárquico ou recursal. Esses três nomes dizem a mesma coisa. E a terceira vertente é o critério funcional territorial. É o critério funcional territorial. Tudo bem? Então, três vertentes, repito: horizontal, vertical e territorial. Aqui a gente vai trabalhar essas três vertentes. Tudo bem? Fechado? Então vamos começar com o critério funcional horizontal. Vou tentar ser o mais claro possível para facilitar vocês. Vocês podem até pensar assim, pô, cara, tá sendo muito tati-bitati, mas a ideia é justamente facilitar a absorção da ideia, tá? Ao trabalhar com critério funcional horizontal, eu trabalho com competências que são exercidas no mesmo plano. Ou seja, no mesmo plano. Por isso que se fala funcional horizontal. É o mesmo plano. Você não vai para um órgão superior, você está no mesmo plano. Ok? Portanto, esse critério funcional horizontal, ele versa sobre a extensão do exercício da função jurisdicional de determinado órgão. Então vejam só, por exemplo, se você formular um requerimento de tutela provisória, vamos lá, você formulou um requerimento de tutela provisória perante o juízo da terceira vara civil na comarca, por exemplo, de Porto Alegre. Perante qual órgão jurisdicional você vai formular o pedido principal? Entendeu o ponto? Vejam, você vai ficar no mesmo plano. Por isso que, se você requerer a tutela provisória, você fará perante o mesmo órgão que ostenta a competência para apreciar o pedido principal. Então, o primeiro exemplo do critério funcional horizontal que eu posso fornecer a vocês é justamente o requerimento de tutela provisória. Façam referência aos artigos 299, 932, incisos 2 e 4, 982, inciso 1 e parágrafo 2º, 982, inciso 1 e parágrafo 2º, 995, 1012, parágrafos 3º e 4º, 1012, parágrafos 3º e 4º, 1019, inciso 1, 1029, parágrafo 5º, todos do CPC, que vocês vão combinar com as súmulas 634 e 635 do Supremo Tribunal Federal. Então, você vai requerer, por exemplo, a tutela provisória, e aqui pode ser qualquer tipo de tutela provisória. Pode ser tutela provisória de urgência ou tutela provisória de evidência. Você vai requerer perante o órgão que será também o responsável pela apreciação do pedido principal. Ok? Então, esse é o primeiro exemplo que eu acho que vale a pena a gente ter em mente, que é um dos exemplos mais repetidos pela doutrina, um dos exemplos que a doutrina mais usa justamente para apresentar o critério funcional horizontal. Ok? Beleza? Bom, o segundo exemplo é a chamada petição de distinguishing. A petição de distinguishing, ou simplesmente o requerimento do distinguishing. Abram lá, por gentileza, no artigo 1037, parágrafos 9º e 10º do CPC. Artigo 1037, parágrafos 9º e 10º do CPC, que eu vou trabalhar com vocês aqui. Permitam-me abrir aqui o código só para facilitar a vida de vocês. Diz assim o artigo 1037, parágrafo 9º. Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida
no processo e aquela ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. Então, olha só. O seu recurso especial ou o seu recurso extraordinário. Esse recurso foi selecionado dentro daqueles recursos repetitivos. E aí você diz o seguinte, cara, peraí, existe uma peculiaridade no bojo do meu processo que afasta a aplicação de eventual precedente, de eventual tese jurídica a ser fixada. Portanto, eu vou requerer o distinguishing. O que é o distinguishing? É a distinção. É você distinguir a ratio decidente daquele precedente do seu caso concreto, para que você não aplique esse precedente ao seu caso concreto. E aí vem o parágrafo 4º e diz assim: o requerimento a que se refere o parágrafo 9º, que é o requerimento do distinguishing, será dirigido, inciso 1, ao juiz, se o processo sobrestado estiver no primeiro grau. Que é isso, ó, critério funcional horizontal. Ao relator, se o processo sobrestado estiver no tribunal de origem. Novamente, critério funcional horizontal. Ao relator do acórdão recorrido, se for sobrestado RESP ou RE no tribunal de origem. Então você continua no tribunal de origem. E 4, ao relator no tribunal superior de RESP ou RE, cujo processamento houver sido sobrestado. Então percebam, o que novamente é o critério funcional horizontal? É a extensão do exercício da função jurisdicional. Então se a causa estiver perante o primeiro grau, é no primeiro grau que você vai pedir esse distinguish. Está no segundo grau? É no segundo grau. Vai ser ao relator ou ao relator do tribunal de origem ou ao relator do tribunal superior. Tranquilo até aqui? Até aqui estamos calmos e serenos, beleza? Então, continuando. Um outro exemplo está lá no artigo 516, que versa sobre o cumprimento de sentença. Abram lá no artigo 516, que, repito, versa sobre o cumprimento de sentença. Qual é a regra que a gente aplica no Código de Processo Civil, na verdade, no nosso sistema processual civil? Será competente para processo e julgamento do título executivo judicial aquele mesmo órgão jurisdicional responsável pela formação do título executivo. Então a regra é: se eu obtiver um título executivo judicial em um determinado órgão jurisdicional, o cumprimento de sentença vai ter que ser requerido perante esse mesmo órgão jurisdicional. Tudo bem? Contudo, em sede de cumprimento de sentença, eu vou ser obrigado a indicar para vocês a existência de exceções. Existem exceções, ou seja, é possível que você promova ou requeira o cumprimento de sentença fora desse juízo que foi o responsável pela formação do título executivo. Então, é juridicamente possível que você requeira o cumprimento de sentença perante juízo diverso. Primeiro grupo de exceções que você vai trabalhar. Você vai combinar o artigo 516, parágrafo único, com o 528, parágrafo 9º do Código de Processo Civil. 516, parágrafo único, que você vai combinar com 528, parágrafo 9º do CPC. Esses dois artigos nos informam opções de foro para o exequente. Nos informam opções de foro para o exequente. Outro exemplo: homologação de decisão estrangeira. Combinem o artigo 105, inciso 1, a linha L, com o 109, inciso 10, todos da Constituição. Então, 105, inciso 1, a linha L, acho que é L, salvo engano, combinado com o 109, inciso 10 da Constituição. Percebam, o STJ é o órgão jurisdicional que homologa a decisão estrangeira, mas a execução, depois de concedido o exequatur, vai ser perante o juízo federal de primeiro grau. Perceberam? Então, há uma quebra aí desse cumprimento, desse critério funcional horizontal. Um outro exemplo. Abram, por favor, no artigo 98, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor, que versa sobre a execução individual de sentença coletiva de procedência. Vejam, pela redação do artigo 98, parágrafo 2º do CDC, a aplicar-se-á o critério funcional horizontal.
Portanto, aquele indivíduo que for beneficiado pela sentença de procedência no processo coletivo deverá promover a liquidação e o cumprimento de sentença perante o mesmo órgão jurisdicional. Ok? Entretanto, doutrina e jurisprudência inclusive do STJ, então doutrina e jurisprudência inclusive do STJ, excepcionam esse critério funcional horizontal, com base no princípio do acesso à justiça, permitindo que as vítimas e seus sucessores promovam o cumprimento de sentença perante os seus próprios domicílios. Tranquilo, meus queridos? Então fiquem atentos aí a essas exceções. No próximo bloco, a gente continua.